E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e você está no Quarto Geek. Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer a parte 2 do resumo de Origem, galera. E hoje a gente vai resumir ela, né? Mês passado a gente fez o resumo do capítulo 1 e 2, né? Do quadrinho 1, que é o capítulo 1 e 2 de Origem. E no vídeo de hoje a gente vai fazer do capítulo 3 e 4, né? Então, bora lá. Parte 2, Céu e Inferno. Capítulo 3, Espírito Selvagem. Bom, galera, a nossa história começa de onde parou o primeiro quadrinho, né? Não me diga! A história começa então mostrando o James, que ele tava com as garras na mão e lamentando muito porque o pai dele tinha morrido. Só que por causa de tudo acontecendo, ele tava muito confuso. E daí ele perguntou até pra mãe dele: mãe, o que tá acontecendo e tal? Só que a mãe dele, quando viu as garras e tudo, ela não reconhecia mais o filho dela. Ela só olhava e via um monstro, né? Então ela ficou muito horrorizada e ela começou a fazer coisas horríveis. Como ela via então o James como um monstro, ela começou a arremessar objetos em direção dele e falou para ele nunca mais voltar para casa, né? Então ela acaba expulsando o James de casa e ele vai correndo pro meio do jardim e ele está muito confuso ainda com tudo que está acontecendo. Então, quando ele foi correndo pro lado de fora, a Rose, que também estava na sala, acabou correndo também, seguindo ele. E a Rose encontrou ele no jardim deitado, se perguntando o que estava acontecendo, né? E a Rose via que ainda existia o menino James ali. Só que ao mesmo tempo, ela via uma criatura sobre-humana, uma criatura muito diferente que tinha sido despertada, né? No momento em que o James despertou as garras dele. Enquanto eles estavam lá fora, ainda dentro da casa, no quarto em que tudo tinha acontecido, o cão, ele ainda estava lá e o James tinha arranhado toda a cara dele com as garras e ele não estava conseguindo ver nada, ele estava cego, né? E daí no quarto, então, só tinha sobrado a mãe do James, além da mãe do James, tinha o cão. Bom, o cão, então, porque não estava enxergando nada, ele perguntou se tinha alguém na sala, o que estava acontecendo, se tudo ia ficar bem. E a mãe do James respondeu: calma, não precisa ficar com medo, tudo vai ficar bem. Daí o cão fala: nossa, mas eu tô sentindo muita dor, eu não sei o que tá acontecendo. Então ela vai lá, ela se vira pra janela, pega um rifle, aponta pra cabeça dela mesma e fala: agora nada mais vai doer. E bom, nisso a história deixa subentendido o que aconteceu, né? E morreu. Bom, depois disso a Rose leva o James para um celeiro para cuidar dele. Só que o James não se lembra de nada que aconteceu e nem de ninguém. Mas após a Rose insistir bastante, ele consegue lembrar que a Rose trabalhava na casa deles. Cara, enquanto tudo estava acontecendo, o avô do James estava fora da mansão, então ele não soube que o Logan tinha invadido a mansão e matado o John, né? E não sabia de nada. E acabaram, ele estava fora de casa e foram avisar para ele. Então ele foi correndo de volta para a mansão e lá ele encontrou só o cão lá. É o diabo! E ele interrogou o cão para saber quem que tinha matado o John. Só que o cão acaba mentindo e falando que quem tinha matado o John foi a própria Rose. Depois disso, a Rose, que estava cuidando do James no celeiro, ela viu que não ia ter mais saída, ela não tinha o que fazer, ela não tinha para onde ir, então ela precisou voltar até a mansão para ver se o avô do James podia ajudar eles. Mas o avô estava muito irritado por causa do que o cão tinha falado. Ele não queria saber deles, não queria saber do neto, não queria saber de nada. Então ele apenas dá um pouco de dinheiro pra Rose, cuidar do James e fala para eles irem para o mais longe que eles puderem, porque ele nunca mais quer ver a cara deles na vida. Então a Rose e o James acabam indo bem pro norte do Canadá, né? E lembrando que essa história se passa no Canadá, eu não lembro se eu tinha comentado isso no primeiro resumo. Se passa em Alberta, no Canadá. E eles foram bem pro norte, né? Próximo com a fronteira do Alasca, né? Então eles foram bem pro norte, bem pro frio, para poder ficar longe, né, do avô do James. E também porque a Rose tinha ouvido falar que tinha umas minas lá pro norte e eles podiam arranjar emprego lá. Bom, chegando lá no norte, eles conhecem um Smith, que é o dono de um acampamento lá, que tem uma pedreira, né, uma mina. E daí eles acabam conseguindo emprego com o Smith. Bom, o Smith queria saber o nome deles, né? Pelo menos, ele não queria saber como eles tinham chegado ali, o que estavam fazendo, ele só queria saber o nome deles. A Rose falou dela, só que o James, primeiro ela falou que ele era primo dela,
E o nome ela mentiu. Ela falou que o nome dele na verdade era Logan, porque assim ela poderia proteger ele com uma identidade secreta, já que o Logan verdadeiro já tinha morrido. Capítulo 4. A Matilha. Bom, galera, então depois de algum tempo no acampamento, o James, né, que agora se chamava Logan, ele ainda estava acostumando com as garras dele e tudo que estava acontecendo. Ele até tinha perdido a memória, né, não se lembrava de nada. E sendo assim, às vezes ele ficava meio distraído no trabalho, né, lá na pedreira, e ele não prestava atenção no que tinha que fazer, não ia atrás de fazer o trabalho, porque ele estava ainda analisando, estava assimilando tudo que estava acontecendo na vida dele. Então, uma vez dessas que ele estava pensando sobre as garras e tal, o Smith viu que ele estava parado e mandou ele trabalhar, né? Então ele pegou um carrinho cheio de pedregulhos e falou: cara, você leva esse carrinho lá para baixo. Daí o Logan foi lá, pegou o carrinho e levou lá para baixo. Só que quando ele estava chegando lá embaixo, ele acabou tropeçando numa pedra e derrubando todo o conteúdo do carrinho. E daí quem viu isso foi o cozinheiro, né? Que ele queria caçoar do Logan. E daí ele foi lá. E quando o Logan terminou de juntar todos os pedregulhos de volta no carrinho, ele foi lá e empurrou o carrinho de novo para todos os pedregulhos serem empurrados de volta ao chão. E sendo assim, ele ia ter que catar todos os pedregulhos novamente. E isso acabou gerando um sentimento de rancor dentro do próprio Logan, né? Porque o cozinheiro não tinha motivo nenhum para fazer essa brincadeira. Ele estava só trabalhando, o cozinheiro foi lá e derrubou tudo. E assim, o Logan ficou entristecido com isso. Só que o que acontece? O Logan, ele não queria demonstrar que ele estava entristecido, né? Então ele reprimia os sentimentos e começava a nutrir um rancor dentro dele, sem falar por que ele estava triste ou por que ele estava bravo para Rose. Cara, outra vez que o Logan estava voltando para sua cabana no acampamento, ele se deparou de novo com o cozinheiro e o cozinheiro, ele racionava muito a comida, né, dos trabalhadores. E ele viu que o Logan estava cansado, com fome, porque ele estava voltando para casa. E ele estava comendo um pedaço de pão. E ele ofereceu para o Logan. E ele ofereceu como uma maneira de se redimir pela brincadeira, né, com os pedregulhos no outro dia. Só que na verdade, o cozinheiro estava de novo tentando caçoar do Logan. E quando o Logan foi pegar o pedaço do pão, ele empurrou o Logan no chão, né, num lago de gelo, e começou a chutar ele e esfregar a cara dele no lago de gelo. Só que o que estava acontecendo? O Smith estava passando pelo local na hora que o cozinheiro estava fazendo isso com o Logan, né? E daí ele foi lá e defendeu o Logan, mandando o cozinheiro parar com isso, e era pro Logan ir embora e não ligar mais pro cozinheiro, porque o cozinheiro fazia isso com os outros e não era pro Logan ligar para isso. Mas ele também falou pro cozinheiro que não era mais para isso acontecer de volta. Bom, alguns dias depois, né, a Rose estava tomando um banho na lagoa quando ela escutou um barulho e ela ficou assustada, né? Só que o que acontece? Na verdade, o barulho era o Logan que estava caçando um cervo, né? E daí ele aparece do nada com o cervo, né, pra Rose, e a Rose ficou feliz porque o cozinheiro, ele estava racionando muito o alimento dele e da Rose por causa que ele tinha brigado com o cozinheiro. Então eles não estavam tendo muita comida. Então o Logan foi lá e caçou o cervo e a Rose ficou feliz. Só que o cozinheiro não ficou feliz com isso. Ele ficou sabendo outro dia disso. E quando ele soube disso, uma vez, uns dias depois, quando ele estava passando pelo cozinheiro, o cozinheiro pegou ele e socou várias vezes, empurrou ele, chutou ele. Daí ele pegou, levantou assim pela camisa e falou: eu falei que não era pra você ficar pegando comida por aí, sou eu quem dá comida por aqui. E ficou muito irritado e brigou com o Logan de novo. Só que de novo o Smith estava passando pelo lugar. E ele viu tudo aquilo, né? E daí ele viu isso e falou pro cozinheiro que não era pra ele estar fazendo isso com o Logan, que ele falou que não era pra fazer isso de novo. E ele pegou o cozinheiro e chutou ele e empurrou ele e mandou o Logan não ligar pra ele e não fazer o que ele tá falando, e deu uma bronca no cozinheiro. Então depois disso o Logan ficou triste que não conseguiu se defender do cozinheiro e foi correndo pra floresta. Na floresta ele acaba tropeçando e caindo no meio de um planície assim, e com umas árvores derrubadas e tal, e era uma noite de lua cheia, aquela noite. E nessa planície ele acaba encontrando uma matilha, né? E era importante dizer que já estava anoitecendo e era uma noite de lua cheia.
E ele acaba encontrando uma matilha, e daí quando ele encontra essa matilha, ele sabia que ele ia ter que lutar, porque senão ele não ia conseguir sair daí ali. Então ele vai lá, prepara as garras dele e ele tá pronto para lutar contra a matilha. Só que o que acontece? Uma hora ele encara diretamente o lobo alfa no olho. E quando ele fez isso, ele acaba desmaiando e caindo no chão. E bom, é assim que acaba o segundo livro, galera. Eu sei que não parece tão longo assim, só que para fazer o resumo vai horas, porque eu tenho que reler e captar o máximo de detalhes possíveis, porque eu tenho que transformar imagens em falas, né? Porque muitas das cenas são descritas em imagens. Mas basicamente é isso, galera, que eu tinha pra hoje. Mês que vem, então, lança a parte 3. A parte 3 e parte final, né? E é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E não deixa aí de ver o anúncio do final. Mas é isso, galera. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau! Bom, galera, a gente tem um anúncio a fazer. Se você acompanha a gente no Instagram, a gente já divulgou lá, mas a gente tá aqui pra falar pra vocês uma grande novidade. Estamos aí lançando, na verdade estamos no processo de criação ainda, de um quadrinho. Esse quadrinho é um quadrinho de super-heróis, mas é um super-heróis brasileiros. Então, são brasileiros com temática do Brasil, se passa no Brasil. O nome desse quadrinho, na verdade, é uma série de quadrinhos que a gente quer fazer, né? Que se chama Daroeiras. Então, a gente está lançando agora, a gente terminou o roteiro e vamos pro processo de desenho do primeiro quadrinho, que vai ser o quadrinho da Amazônia, que vai ser a primeira personagem dos Daroeiras. Bom, então a gente veio pedir pra você, se você puder, ajudar a gente na nossa vaquinha da criação do quadrinho, que vai estar aí na descrição do vídeo. Em todo o vídeo também tá lá no nosso Instagram, link da bio, também está lá o nosso quadrinho. Então você, se puder, galera, pode ajudar na vaquinha, qualquer valor ajuda. Dependendo de alguns valores, vai ter alguns benefícios quando o quadrinho foi lançado. Então, se você puder ajudar, compartilhar com os amigos, vai ser muito legal, a gente tá desenvolvendo.